Olá, amigos do Curso Fórum, prazer imenso hoje estar aqui com vocês. Hoje estou com um grande amigo, um convidado para fazer um Fórum Opina bacana, professor Gabriel Habib, um ícone do direito penal carioca, defensor público, cara, produtor de livros. É uma honra imensa estar aqui do lado dele para trazer um tema badaladíssimo aí. Vocês viram no noticiário, vereadores tomando posse, presos. Galera chegando algemada para tomar posse e tomando posse em Câmara de Vereadores agora no início da legislatura. E aí a discussão hoje aqui do Fórum Opina é essa, né? Por que eles tomaram posse? A princípio, né, a tese é da presunção de inocência, por isso um penalista escola para bater esse papo com a gente aqui. O que você acha, Gabriel, em relação a essa questão da presunção de inocência e vereador tomando posse por aí? Em primeiro lugar, queria agradecer ao meu amigo Paulo Nassa, que é um grande constitucionalista, um dos maiores, de mão cheia, domina a matéria, conhece a matéria como ninguém. E aí, Paulo, o que é engraçado é você ver na televisão a pessoa algemada, aí tira a algema para assinar o termo de posse, assina, fecha o livro, coloca a algema de novo e vai à prisão. Aí o povo fala, nossa, que absurdo, a pessoa presa. Na verdade, quando a pessoa está presa, aquela prisão é uma prisão cautelar, provisória, não é prisão definitiva. Ele não está cumprindo uma pena. Toda pena decorre de uma condenação com trânsito em julgado. Se ele está preso sem uma condenação com trânsito em julgado, aquela prisão é uma prisão provisória. Então não é uma prisão que decorre de uma condenação definitiva. Vai saber se, eventualmente, ele pode ser absolvido em grau de recurso, não é? E aí a pessoa ficou presa, é absolvida, enfim. Qual é a discussão gira em torno de quê? Presunção de inocência. Enquanto não houver trânsito em julgado, todo mundo sabe que a pessoa é presumidamente inocente. É claro que ela pode sofrer algumas restrições a direitos, como ficar presa, como ter bens apreendidos, sequestrados, não é? Então, por isso que é muito mais técnico falar em presunção de não culpabilidade, porque ela é inocente, mas pode sofrer restrição, inclusive da liberdade, prisão, como no caso dos vereadores. Nesse caso, é esse princípio que vai reger essa questão toda. Agora, se porventura ele for condenado com trânsito julgado, a questão muda de figura. O que me parece é o seguinte, sendo presumidamente inocente, dessa forma ele não está impedido de tomar posse. Talvez você possa falar, Nasser, de um outro motivo mais relevante ou diferente que possa impedi-lo de permanecer no cargo futuramente. Será que o fato de estar preso, ser acusado de um crime, ainda condenado sem trânsito julgado, isso tem alguma implicação? Então, na verdade, essa questão sobre a presunção de inocência dos parlamentares, ela é algo que o judiciário ainda está meio que instável nas decisões, né? O TSE, o próprio Supremo Tribunal Federal, em relação a tomar posse, porque é muito esquisito, né, senhores? É o país da jabuticaba mesmo. Imagina você pensar que um parlamentar que está preso, porque provavelmente, para ele ter sido preso, né, Gabriel, há indícios fortíssimos que permitam a decretação da prisão. Há um perigo dele ficar em liberdade. Pois é, há um perigo dele ficar em liberdade e o cara preso vai lá tomar posse para ser um mandatário, fazer leis, liberar verbas, defender a sociedade, enfim, é uma maluquice. Então, realmente eu acho que só existe aqui no Brasil esse tipo de conduta. Com relação a isso, há uma hipótese do parlamentar não continuar no mandato e ele pode eventualmente perder o mandato pela quebra de decoro parlamentar. Quebra de decoro, ela não é uma punição civil, ela não é uma punição penal, ela é uma punição administrativa. Os parlamentares entendem que houve quebra de decoro. Quando é que há quebra de decoro? Decoro tem a ver com moralidade, decoro tem a ver com retidão, com boa conduta, com ética, com moral, com virtude. Decoro tem a ver com tudo isso. Tanto que a Constituição fala que quebra decoro quem recebe propina. Não precisava estar escrito na Constituição, mas está lá. Receber vantagens ilícitas. Já sabe que é. Né? Abusar das prerrogativas é uma outra quebra de decoro. O parlamentar tem algumas prerrogativas. O abuso das prerrogativas é quebra de decoro. Ora, ficar preso porque há indícios e etc. Pode-se chegar à conclusão no parlamento, o próprio parlamento, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa ou o Parlamento Federal, dependendo de quem for o parlamentar, chegar à conclusão de que, olha,
Esse parlamentar, ele está quebrando o decoro pelos indícios que ele possui ou pelas provas que já foram roladas. Às vezes, o processo penal, né, Gabriel, existe mais para não ter nulidades ali no final da condenação, mas as provas são incontestes, muitas provas mostram, às vezes, inequivocamente que o crime foi praticado. E independente de se ter o processo penal, o parlamento pode chegar à conclusão e falar, olha, não é motivo do cara não continuar aqui representando a sociedade, até porque isso denigre o próprio parlamento, denigre a imagem da estrutura pública. Os próprios pares dele, né? Os próprios pares. E a ideia de coisa pública, que tem que ser lícita, que tem que ser proba, que tem que estar sendo tratada com todos os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade. Então você imagina ter uma pessoa dessa ou pessoas como essa dentro do parlamento e só o fato do cara tomar posse algemado já é muito esquisito, né? É importante falar também, desculpa te cortar, assim, a quebra do decoro não é declarada pelo judiciário. Não é administrativo. E também não tem nenhuma relação com a presunção de inocência. Boa. Né? Não tem. São duas coisas muito diferentes. Ou seja, o cara pode até ser absolvido na esfera penal. E subsistir. E subsistir a quebra de decoro. Ou seja, o parlamento achar que houve quebra de decoro. Então vou te fazer uma pergunta. Se ele tomou posse, se ele for absolvido, ou seja, o judiciário entende, o Estado entende que ele não praticou crime nenhum. Aí ele continua no mandato. Ele pode perder o mandato por outro motivo, que seria a quebra do decoro? Pode, ou seja... Mesmo absolvido. Mesmo absolvido. Isso é importante deixar claro. Mesmo absolvido ele pode quebrar, até porque existem tipos de absolvição, né, Gabriel? Se ele é absolvido por... falta de provas. Falta de provas, pois é. Aí todo mundo diz, foi ele, mas ninguém provou. Exatamente. Mas que foi. A questão não foi absolvido porque não tem com aquelas hipóteses lá, inexistência do fato. Não, ficou provado que ele não praticou o fato. O fato não constitui crime. Ou o fato não constitui crime. Não, falta de provas. E aí, obviamente, pode chegar à conclusão de que mesmo com falta de provas, há indícios, a repercussão pública daquilo é muito ruim e o parlamento achar melhor retirá-lo lá do parlamento. O parlamento usa uma expressão muito engraçada, né? Eles falam que eles mesmos conseguem fazer sua autolimpeza, seu próprio controle, como se todos ali fossem probos e irretocáveis. Então a ideia é essa, né? Se alguém pisa lá fora da linha, vai ser frito em óleo quente para poder não ter nenhuma mácula sobre a ideia de que o parlamento seja um lugar de muita lisura. Então é isso, basicamente essa questão dos parlamentares tomando posse algemados, mas que é muito esquisito, independente da questão jurídica. Vamos aguardar o desfecho para ver no que vai dar. E o mais engraçado é que eles não vão receber salário. Eu li na reportagem que o Tribunal de Justiça do Paraná, porque esse caso aconteceu em Foz do Iguaçu, né? O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu lá no tribunal que vereador preso não pode receber salário. Então, eles estão... o que é mais esquisito ainda, eles estão empossados, estão no mandato, são parlamentares, mas não vão receber salário. Também não vão participar das sessões legislativas, né? É isso que eu ia perguntar. Será que ele pode ir preso toda semana, toda terça-feira é sessão? Ele vai lá do presídio, participa e volta? A princípio não, né? Mas... Não, né? Vai que tem uma decisão judicial liminar que permita, né? À luz do princípio da presunção de inocência. É isso aí. Legal, bacana. Então é um tema bem controverso aí, bem polêmico, e foi um prazer imenso estar aqui do lado do meu amigo Gabriel batendo esse papo, não é não, Gabi? A alegria é minha, eu aprendi muito. Sempre que eu converso com o Paulo Nasser, eu aprendo cada vez que eu falo com ele 10% de direito constitucional. E como ele é um grande conhecedor, ele trata a matéria com uma interdisciplinariedade que é incrível e obrigado. Hoje eu aprendi um pouco mais ainda sobre esse tema. E eu falo a mesma coisa do Gabriel, a gente sempre tira dúvidas aqui em direito penal. Não é uma área que eu domino muito, mas sempre... Nem eu. Mentira. Falou, galera. Um abraço, obrigado aí pela atenção. Até o nosso próximo Fórum Opina. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.